Em breve, Mahou Tias Volume 1, na Apple iBook Store, na Amazon Kindle e na Google Play Livros. 3/4 cego apresenta Mahou Tias. Escrito por Danilo Sanches Ferrari. Blefe. Jet e Windy estavam escondidas sobre uma árvore próxima ao presídio. Elas haviam escutado tudo o que tinha acontecido no galpão. A movimentação em volta da penitenciária era intensa. Dezenas de viaturas, camburões, unidades de socorro, carros de emissoras de TV, além de uma grande quantidade de curiosos. O espaço aéreo havia sido restringido apenas para a polícia, o que impedia que as emissoras de TV tivessem imagens do alto. Mas as duas estavam realmente preocupadas com o que estava acontecendo por detrás dos muros da prisão. Apesar de uma grande quantidade de fumaça que saía da penitenciária, Jet não sentia a presença de fogo ali dentro. Já Windy sentia uma forte corrente de ar empurrar a tal fumaça para o pátio. O que não fazia muito sentido, já que a energia elétrica do local tinha sido cortada. As percepções das duas não eram exatas, pois apesar de estarem próximas, isso queria dizer que estavam a mais de 2 quilômetros do local. Jet questionou a Bolinha e Faísca quando elas poderiam ir até o presídio. Bolinha respondeu que elas estavam dando cobertura aos policiais e socorristas, e que demorariam. O Windy não ficou nada feliz com a notícia, pois invadir uma prisão cheia de homens, que não viam mulheres com regularidade, apenas em duas, não parecia uma coisa muito sensata. Ainda mais se fosse levado em consideração o fato de que o crime organizado parecia estar mais organizado que nunca, e que aquela situação cheirava a armadilha. Já passavam das 16h30, quando Faísca informou que Lady Anne e Jéssica podiam se juntar aos policiais próximos dos muros. Elas ficaram desconfiadas, mas não viam outra forma de fazer alguma coisa. Elas foram caminhando cautelosamente até a linha mais avançada de viaturas e homens da polícia militar, que se encontravam a cerca de 50 metros da entrada da penitenciária. Um grupamento do batalhão de choque também estava ali. Um dos comandantes, que era careca, aparentando mais de 50 anos, com uma pele branca e ressecada, se aproximou das supermulheres, suspirou e falou: "Não gosto de admitir, mas vocês sabem usar essas habilidades. Então me digam o que sentem lá dentro." Windy e Jet se entreolharam e se concentraram para perceber melhor o que acontecia. Ali, mais de perto, Jet confirmou o que já tinha percebido. Não havia um incêndio. O fogo era pequeno, usado para queimar algo que produzia muita fumaça. Windy percebeu mais claramente a maneira como o ar se mexia e teve certeza que ventiladores estavam sendo usados para jogar a fumaça para as saídas. O comandante, que estava com elas, disse que era impossível ventiladores estarem sendo usados. A energia estava cortada e não haviam geradores no prédio. Windy questionou se não haviam no-breaks no local. O comandante deu um tapa na própria testa, pois havia se esquecido dessa possibilidade. Ele pegou o rádio e falou: "Atenção, atenção! As supermulheres acabam de me informar que essa fumaça é química e estão usando no-breaks para ligar ventiladores e nos distraírem. Mantenham a atenção em outras pistas de possíveis alvos." As emissoras de TV não tinham percebido a chegada de Jet e Windy junto aos policiais, pois haviam sido distraídas com a informação de uma coletiva de imprensa falsa. Mas a mensagem de que as supermulheres estavam ajudando vazou e se espalhou rapidamente. Então, alguns minutos depois, a rebelião estourou de vez. Os carcereiros e funcionários que haviam sido feitos de reféns
começaram a ser executados, e os vídeos iam caindo na internet. As operadoras de telefonia celular foram obrigadas a mandar técnicos para desativar as antenas da região. Jet e Wind queriam entrar no presídio, mas os comandantes queriam evitar um confronto. Eles temiam que um novo Carandiru acontecesse. Nesse instante, Bolinha e Faísca chegaram, se juntando às parceiras e aos policiais comandantes da operação. Policiais se colocaram na frente de todas as saídas da penitenciária, enquanto ativistas dos direitos humanos entravam para tentar negociar. Acabou que todos os ativistas foram feitos reféns e executados. Uma grande parte da população, que não apoiava os direitos humanos defenderem tanto os bandidos, pareceu ter ficado satisfeita, pois esperavam que agora eles aprendessem uma lição. Já os favoráveis aos direitos humanos queriam que as supermulheres se entregassem. Uma segunda leva de ativistas entrou para dialogar, mas teve o mesmo fim. A discussão entre comandantes e representantes dos direitos humanos estava saindo de controle. Vendo que aquilo podia terminar mal, Faísca falou: "E se nós 4 entrarmos lá? A gente tem condições de parar eles sem matar." "Você quer eletrocutar todo mundo?" questionou uma das ativistas. "A ideia era apenas deixar inconsciente", respondeu Faísca. A discussão se tornou mais acalorada. Agora, comandantes e ativistas já trocavam ofensas e acusavam uns aos outros. As supermulheres se encheram e resolveram entrar por conta própria. Os ativistas pediam para os policiais pará-las, mas eles apenas ficaram observando. Bolinha fez uma grande quantidade de água sair das mãos e entrar pelos portões, atingindo os detentos. Faísca colocou uma mão no chão e foi eletrizando o lugar aos poucos. Alguns dos prisioneiros começaram a cair, enquanto outros fugiam, pisando sobre os caídos que ficavam no caminho. Jet usou suas chamas para destruir o portão. Wind fez uma forte rajada de vento derrubar os detentos que fugiam para dentro. Bolinha voltou a molhá-los e Faísca a eletrizar o chão. Antes de avançarem, Faísca foi tirando barras de ferro e outras armas metálicas dos bandidos. Homens do batalhão de choque tomaram a retaguarda das supermulheres e passaram a segui-las, dando alguns metros de distância para elas. Elas foram repetindo a estratégia de molhar, eletrificar e derrubar com vento, usando o fogo apenas para destruir obstáculos ou em detentos quando era muito necessário. Em um certo corredor, que tinha uma curva para a esquerda e outra para a direita, Bolinha podia sentir que haviam homens dos dois lados. O Wind fez com que o ar dos dois corredores fosse saindo, os deixando sem oxigênio. Quando os homens começaram a cair, Bolinha molhou a todos, mas Faísca não usou o raio no chão. Ela usou a habilidade de atrair e repelir o metal para tirar as armas dos prisioneiros. Faísca foi com Jet para a direita, enquanto Wind e Bolinha foram para a esquerda. Faísca foi nocauteando um após o outro com pequenas rajadas elétricas, enquanto Jet inutilizava as armas improvisadas. Do outro lado, Bolinha e Wind iam sufocando os detentos e afastando as armas improvisadas. A tropa de choque seguia dividida, acompanhando ambas as duplas. Depois dessa separação, os corredores voltaram a se unir em um único, bem na entrada do corredor das celas. O corredor onde as celas ficavam era estreito, escuro e cheirava a urina. Na outra ponta, aonde ficava a saída para o pátio, estavam prisioneiros armados com pistolas e revólveres. As supermulheres entraram e avançaram em direção deles. Faísca começou a afastar as balas que vinham da frente, mas tinha dificuldade para afastar as que vinham das costas. Lady Anne começou a disparar bolas de fogo na direção dos soldados da tropa de choque, que se escondiam atrás de seus escudos e revidavam quando possível. Ficou evidente que os prisioneiros e os soldados não estavam atirando uns nos outros, mas sim nas supermulheres. Um dos presidiários gritou: "Esse será o túmulo de vocês!"
Nunca mais vão se meter no caminho da polícia, gritou um dos homens da tropa de choque. Continua. Visite o site 3quartoscego.com. Entre em contato através do e-mail contato@3quartoscego.com.